do Senhor, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Olha quanta gente bacana já está conosco nesta tarde maravilhosa, tarde abençoada. Nós estamos aqui na nossa live, uma pausa para um café. Seja você muito bem-vindo. E olha, hoje nós vamos falar sobre a mulher modesta. Nós vamos falar que muito mais do que vestir uma roupa cara, é você ter elegância para usar essa roupa. Muito mais do que você gastar rios de dinheiro, é saber se vestir, é saber se portar. Então eu quero convidar você, mande essa live para quem você acha que precisa, né? Precisa ficar mais antenado, precisa aí de umas dicas, mas também para aquela pessoa que você sabe que já anda muito bem, que é elegante. Essa live é para todas nós. Essa live somos para nós mulheres. Vamos aprender a estar aqui, a compartilhar dicas, né? E também para os homens, para poderem ajudar as suas esposas, ajudar aí as suas namoradas. Olha quanto coraçãozinho subindo, glórias a Deus. Fico feliz, isso alegra meu coração. Então vai estar conosco hoje aqui, eu vou fazer as devidas apresentações daqui a pouquinho, mas diretamente lá de Londres, vai estar conosco a Viviane, a Vivi Prates vai estar conosco, e vocês vão ver que ela realmente tem competência para falar no assunto. Então se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade de ter aqui essa consultoria, amém? Eu quero hoje mandar aqui um beijo muito especial. Tá fazendo aniversário, um amigo de longas datas, o professor Barbosa Júnior. Ele é esposo da nossa amiga deputada Ione Barbosa. Ele está aniversariando, então Barbosa e toda a família, um grande beijo, um abraço para vocês. E são amigos que a gente guarda com muito carinho no nosso coração. Todos vocês que chegaram aí, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para proclamar o amor do Senhor. Boa tarde, irmã Elisângela. Todos vocês, Rosilene, todos vocês que entraram aí, sejam muito bem-vindos para a glória do Senhor. Vamos lá então fazer a nossa oração? Vamos orar e pedir ao Senhor para continuar falando conosco, para continuar nos dando um dia maravilhoso na presença dele. Vamos orar? Eterno e bendito Deus, louvamos e glorificamos o teu nome porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque as tuas misericórdias não têm fim. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade que temos, Senhor, de parar um pouco agora para ouvir o Senhor falar conosco. Fale conosco, Jesus. O Senhor é um Deus soberano, é um Deus maravilhoso. Nós estamos aqui prontos para aprender a como nos comportarmos, a como sermos, Senhor, mulheres virtuosas em todas as áreas da nossa vida. Nós glorificamos, bendizemos a Ti por todas as vidas que já estão conosco, pelas pessoas que ouvirão depois, Senhor, e que a mudança do Teu Espírito Santo possa reinar nas nossas vidas. Senhor, muito obrigada por tudo. Dispensa uma bênção especial na vida de cada um nesta tarde, é o meu pedido, e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer um amém aí? Glórias a Deus. Amém, aleluias, né, meu amor? Deus é bom. Meus queridos, eu quero ler para você hoje aqui um texto que nós vamos estar falando, né? Já disse aqui sobre moda, sobre nos comportarmos elegantemente. Vocês sabiam que moda não é só sobre roupa, sobre sapato, sobre bolsa? Moda também é sobre elegância, etiqueta. E tudo hoje nós vamos falar aqui nesta tarde. Ah, meu amor, muito obrigada. São seus olhos. Meu bem disse aqui que eu estou linda. Embora eu esteja me sentindo mesmo, eu estou bem, eu estou feliz. E é tão gostoso quando a gente está assim, né? Então, aí hoje nós vamos falar sobre a mulher virtuosa. Lá, vocês sabiam que a Bíblia fala sobre isso? E eu fiquei pensando em quantas mulheres, né, que tem na Bíblia, que a Bíblia relata, que foram mulheres virtuosas, que foram mulheres elegantes, que foram mulheres que fizeram diferença. Eu lembrei de Abigail, né? Olha que mulher fenomenal. Eu lembrei de Ruth,
Eu lembrei de tantas outras mulheres que passaram, Raquel, que era linda, mas eu lembrei também na Ruth, né? É uma mulher tão simples que chegou, vocês sabem, conhecem a história de Ruth, e ela chega com a sua sogra, vai para um lugar, a sogra estava triste, ela vai para um lugar que ela não conhece ninguém, que ela precisava de um socorro de Deus. E o que Deus faz? Deus põe em Boaz achou graça em Ruth. E você acha que ela estava com a roupa da moda? Não, porque ela não tinha dinheiro. É isso que eu quero falar para vocês, que isso deu o propósito que Deus colocou no nosso coração. Hoje é isso, é a gente chamar a atenção do nosso esposo, é a gente chamar a atenção como uma mulher elegante, refinada, chique, sem você falar assim, mas eu não posso, eu não tenho condição financeira, eu não posso, porque a gente coloca tanta limitação, mas não, nós vamos ver hoje que a gente consegue ser elegante com aquilo que a gente tem. Então fique atenta. Mas eu também peguei aqui em Provérbios, no capítulo 31, no verso 22, que fala assim, olha só, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. A mulher virtuosa, que a gente aprende tanto com ela, aquela mulher que cuida da casa, aquela mulher que cuida do esposo, mas era também uma mulher que cuidava de si. E a Bíblia relata aqui que ela tinha preocupação com a sua roupa, ela tinha preocupação com aquilo que ela ia vestir, com a forma que ela ia se portar. Então que fique esse ensinamento para nós nesse dia, nesta tarde. Podemos sim sermos mulheres cristãs, né? E mesmo assim sermos elegantes, sabemos nos vestir. Esta é a proposta desta tarde. Aleluia! Mais uma vez, boa tarde a todos vocês que já estão conosco. Alegria! Vamos sorrir diante da dificuldade. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor por esta rica oportunidade. Olha, eu já vou aqui chamar a nossa convidada. A nossa convidada vai estar conosco, gente. Olha só que chique que vocês estão. O Senhor preparou esse momento para você. Olha, deixa eu ver aqui, vamos chamar. O Senhor preparou esta oportunidade também para você. Mulheres virtuosas, a gente precisa fazer a diferença nessa geração. E o Senhor hoje nos trouxe essa oportunidade de termos uma pessoa muito querida, especial, que está lá de Londres. Já está entrando. Oi, Olá, Vivi! tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda, querida! Obrigada. Vivi, estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite, de estar conosco. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito precioso. Quando eu fiquei imaginando a live, eu falei, eu penso e nem tento pensar em tudo e falo, Senhor, me direciona as coisas. E Deus me trouxe esse louvor. Que nós possamos ser mulheres preciosas, que vamos brilhar mais do que finas joias. E hoje você está aqui para nos ensinar, para nos dar dica, abriu mão do seu tempo, eu sei que teve que remanejar alguma coisa, mas está aqui porque você tem visão de reino. Então, assim, o meu muito obrigada. Ai, Deus abençoe. Fico muito feliz pelo convite. Quando a Lu entrou em contato comigo e contou um pouquinho, na verdade, que ela me conheceu através de você, porque quando ela entrou para o ministério, para a sua congregação, ela tinha um pouco de dificuldade em se vestir, você indicou o Instagram. Então, quando ela me fez esse convite, eu senti aqui no coração, né? Para mim é uma honra, porque eu falei, Senhor, ela tá, né, cuidando das ovelhas ali. Então, eu acho que para mim é uma honra realmente poder compartilhar essa live e falar um pouquinho sobre modéstia, que é um tema que eu amo muito. E é uma missão de vida também, né? Verdade. Vivi, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui, e você depois fica à vontade para acrescentar, e a gente vai assim, aproveitar ao máximo essa oportunidade de estar com você. Então aqui tem muita... Gente, eu já vou falando para vocês. Eu já até fiz um stories, começa a seguir a Vivi, que são dicas assim, que você fala assim, como é que ela consegue fazer isso? Mas ela tem uma visão, então assim, nos ajuda muito. Então a Vivi, ela é uma cristã protestante, gente, ela é professora de moda.
falar. É pessoa que eu falei, tá gabaritada para falar conosco, para nos ensinar mesmo. Ela é professora de moda na Universidade de Belas Artes, é consultora de imagem também lá em Londres, olha só que chique. E ela criou, ela idealizou o Closet Cristal, que foi através desse projeto que eu conhecia, Vivi começando, que eu venho acompanhando. O que é o Closet Cristal? É um curso completo de moda, gente. De moda. E assim, durante a nossa conversa, eu vou falando para vocês, ela nos ensina a vestir com aquela roupa que você tem no guarda-roupa, que você não dá nada por ela, ela pega, ela faz uma mistura, ela faz você até tirar roupa, você acha que não tem roupa, a Vivi te ensina que às vezes você tem roupa até demais, É verdade. ela te ensina a estar usando essas roupas, então ela nos ensina a vestir de forma elegante, moderna e modesta, que muita gente confunde, né? Acha que para ser modesta tem que ser cafona. Não. Ela nos ensina a vestir de modo moderno e também modesto, respeitando a nossa fé. Então, essa é a Vivi, que vai estar conosco. Vivi, antes de você começar a falar, eu quero aqui... Pode falar. Não, eu vou aqui só fazer uma surpresa aqui para nós, para que fique ainda melhor a nossa conversa. Olha quem entrou. Paz do Senhor, prazer em conhecê-la, né? Vivi, para mim, assim... Vivi, eu pedi a Luciana para estar aqui nesse inicinho aqui, porque a Luciana foi a ponte, a Luciana, né, partiu dela esse convite, eu estou muito feliz, e eu queria dar essa oportunidade para nós estarmos aqui, nós três. Então, Lu, dá um bem-vindo aí. Eu estou muito feliz. Realmente é o que a Valéria tinha falado, a missionária Valéria tinha falado. No princípio, que eu cheguei na congregação, mudar o estilo de vida, conhecer novas oportunidades, né? Jeito de se vestir, para mim foi muito difícil. E no momento que eu me achei bem perdida, a Valéria me direcionou, Vivi, até mesmo sem conhecê-la. E assim, eu vou falar assim para você, Vivi. Eu aprendi muito com você, não só em como se vestir, mas na simplicidade, na humildade que você ensina. Você passa assim, um amor de longe. E quando a gente trocou o contato, quando eu te mandei o convite, quando eu falei do projeto que Deus tinha dado para a Valéria, confirmou assim, nitidamente, naquilo que o Senhor tinha vinha ministrando ao meu coração. Tirou assim as dificuldades e comecei a trazer com mais leveza para a minha vida, né? E eu tenho aprendido muito com você, não só como se vestir, mas como ministrar sobre a nossa casa. Eu tenho aprendido que quando nos vestimos de acordo que agrada ao Senhor, de acordo que não fere os princípios da onde nós estamos servindo ao Senhor, isso é uma ministração também. E isso me enriqueceu muito como pessoa, como serva do Senhor também. E essa live, para mim, assim, está sendo um presente que eu gostaria de ter passado para a Valéria, por ter recebido essa bênção. Para mim, assim, eu recebo uma bênção em receber as ministrações suas na minha casa, na minha vida. Então, assim, hoje está se concluindo, né? Eu falo assim que é um pedacinho do céu aqui na Terra, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Eu fico muito feliz em saber que é isso, né? Que o meu trabalho na verdade, é um propósito de vida, é realmente passar para as mulheres que existe beleza na modéstia, né? Infelizmente, assim, eu vejo que o padrão de moda modesta, ultimamente, tem mudado muito, né? Mas a modéstia na Bíblia não mudou, gente. Ela é uma só, né? Diz respeito a se vestir com discrição, com honradez, com sensibilidade para com a Igreja de Cristo. Mas isso não muda. Então, eu gosto muito eu tenho esse propósito de vida que realmente trazer essa leveza no modo de se vestir. Porque tem muitas mulheres que... Isso aconteceu comigo também, eu acredito que acontece com muita gente, aconteceu com você. No início da nossa caminhada cristã, porque às vezes a gente veio de um mundo completamente diferente. Então, assim, eu vim lá, quando Deus me chamou, eu era muito jovem,
acho que eu tinha 15 anos, então eu estava no segundo grau, aquela coisa de jeans, camiseta e tênis, e de repente eu me vi totalmente perdida em relação ao vestuário, principalmente numa fase crítica que é a adolescência, que a gente tem muitos problemas de autoestima, enfim. E foi uma luta muito grande até eu me encontrar. E foi sozinha, porque a igreja não me deu muito direcionamento. Agora que a igreja vem mudando e vem dando esse direcionamento, eu acho isso lindo. Eu tenho feito muitas palestras online para igrejas a respeito da vestimenta. E isso é maravilhoso, porque na época eu me senti muito perdida. E eu fui a primeira cristã na minha casa, né? Então eu não tinha nem exemplo, nem para onde olhar, né? Então foi aí na dificuldade que eu consegui encontrar, e eu já trabalhava com moda na época, então cheguei hoje a esse, né? Eu falei, gente, eu preciso levar esse conhecimento para mais mulheres, né? Fazer realmente com que elas entendam que existe beleza na modéstia e que isso pode ser leve, né? E que isso pode ser leve. Então, eu fico muito feliz de estar conseguindo, né? De estar conseguindo alcançar esse objetivo. E tem sim, Vivi. Às vezes, né, como a Luciana, outras pessoas também vêm dúvida. Eu não vou saber explicar, eu não vou saber ensinar. Então, o que eu faço? Olha, tem alguém que pode te ajudar. Dentro do nosso perfil, né, dentro da nossa metodologia, tem alguém que vai te ajudar a se vestir melhor, a você acabar ficando com a autoestima elevada. Né, Luciana? Porque eu acho que a Luciana está meio desesperada. Ela falou comigo assim, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou conseguir. Verdade, viu? Nós precisamos de pessoas mais assim, que nos orienta, que nos... às vezes a necessidade de às vezes às vezes a gente precisa de mais instruções naquilo que a gente já vive, mas podemos viver de maneira melhor, né? Exatamente. E o curso que você passa, as informações que você passa, às vezes, né? Traz um enriquecimento de uma coisa tão simples e às vezes que não é ensinado e não é passado. Então, assim, eu fico muito feliz. Fico feliz, Lu. É o que a missionária Valéria falou. A gente tem muita coisa dentro do nosso guarda-roupa e a gente precisa aprender a usar isso, né? Eu sempre falo que a elegância tem tudo a ver com modéstia, porque a elegância, ela é recato no comportamento, ela é se vestir com discrição, se vestir com recato. Se a gente vê aí as maiores estilistas, como Coco Chanel, ela sempre falava isso, que elegância é discrição. Ela sempre falava, a partir do momento que você se arrumar e você sentir que tá demais, tire alguma coisa, para não ter erro. Porque o menos é mais, né? E eu acho que tem tudo a ver com modéstia, porque elegância é harmonia de formas e proporções. E é isso que eu tento trazer, que a gente sabendo comprar a peça certa, a gente sabendo combinar de forma correta, né? a gente consegue aí criar looks incríveis com o que a gente tem no guarda-roupa. E isso, eu sempre pergunto para minhas alunas, assim, durante o curso, as que terminam o curso, eu mando um questionário perguntando quantas roupas novas você comprou. Porque eu tenho curiosidade de saber, né? E a maioria delas não comprou nada, uma ou duas peças. Então, isso para mim é muito gratificante, porque eu também sempre falo muito da sustentabilidade, da gente pensar de forma sustentável e também não entregar o nosso coração, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de valor que a gente dá para roupa nova, né? Que isso está virando, um problema hoje nas famílias, né? A questão de gastar muito com roupas novas, achar que precisa de roupa nova para a Santa Ceia, ou para o ensaio que vai ter, ou para o evento tal. E isso a gente acaba comprometendo, às vezes, um budget, né? Um valor que era para uma outra necessidade familiar. E isso acaba trazendo também uma discórdia familiar. Trazendo problemas para o casamento. Simplesmente pelo excesso de valor que a gente dá para roupa nova. Sem necessidade. É verdade. Luciana, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu te agradeci mais uma vez pela ponte, pelo contato, pela oportunidade. Vivi, eu quero te dizer que a casa é sua. Fique à vontade, pode ministrar. Para nós é uma honra muito grande. Tá bom. Beijo, Lu. Até eu, Beijo te conhecer. Beijo.
Beijo. Conhecê-la. Valéria, então, eu queria falar um pouquinho, né? Não sei se você preparou algumas perguntas, pode fazer também. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui nesse pontinho de interrogação, ó. Pode Eu mandar. ativei novamente aqui os comentários, porque aí se alguém quiser perguntar, a gente já vai respondendo aqui. Eu acho que pode até tirar os comentários, Valéria, pode até tirar os comentários, porque também quando elas quiserem fazer pergunta, elas podem clicar aqui nesse pontinho de interrogação. Se vocês clicarem aqui do lado, nesse balãozinho que tem interrogação, vocês podem mandar pergunta aí, que daí eu vou respondendo aqui. Eu consigo abrir e ler e vou respondendo. Né? Na verdade, vai aparecer para Valéria as perguntas, Valéria. Vai aparecer para você, porque você que iniciou a live. Aí a gente pode responder. Né? Então, quando quando a missionária Valéria me chamou para fazer essa live, o primeiro assunto que a gente até discutiu até no WhatsApp, e que eu falei que era muito propício a gente trazer aqui, é que a Bíblia ensina como o cristão deve se vestir. Né? Então, eu acho que isso está muito claro. Eu acredito que a Bíblia é muito clara sobre algumas questões do vestuário, né? Como sendo uma questão, né, do coração, como sendo uma questão de adoração a Deus. Né? Quando a gente, eu falo assim, quando a gente nasce para Cristo, que a nossa vida, né, gira em torno de adornar tudo aquilo, né, que é espiritual, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que né, que pertence aí à nossa vida espiritual. E a Bíblia é muito clara. Eu acho que existem várias partes da Bíblia, né, Valéria, que a gente pode mencionar aqui. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios 6, que fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, lhes foi dado por Deus, e que vós não são de vocês mesmos. Então, o que Deus fala aqui com a gente? Que a partir do momento que nós descemos a água do santo batismo, que nós renascemos em novidade de vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não nos pertence mais. Então, toda vez que nós formos nos vestir, né? Toda vez que nós formos nos vestir, nós temos que pensar dessa forma, né? Nos perguntar: estou fazendo escolhas consistentes com esse meu pensamento transformado em Cristo, com essa nova mulher que renasceu, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Aprender a dominar os nossos impulsos do mundo também, de querer, muitas das vezes, nos vestir de forma a valorizar, eu falo que nem é valorizar, de forma que dispor o nosso corpo. Né? Eu falo que existe uma diferença em valorizar o corpo e expor o nosso corpo, em sensualizar o nosso corpo. A gente pode valorizar o nosso corpo, que nada mais é do que a gente escolher modelagens corretas para o nosso corpo. Né? Se a gente quer disfarçar a barriguinha, vamos disfarçar a barriguinha, disfarçar o ombro. Tudo isso a gente consegue fazer. Isso é valorizar o nosso tipo físico. Por isso que nos cursos eu ensino muito sobre descobrir o seu tipo físico, descobrir o seu estilo e conhecer as peças que valorizam o seu tipo físico. Porque isso é valorizar o seu corpo. Valorizar o seu corpo não é expor o seu corpo, não é sensualizar o seu corpo, né? São coisas diferentes, né? E eu também gosto muito da passagem bíblica, que todo mundo conhece, essa é muito famosa, né? Que está lá em Timóteo 2, 1 Timóteo 2, que fala que as mulheres devem adornar-se em trajes respeitosos, com modéstia e discrição e honradez, né? Por isso que tá tudo ali, gente. A Bíblia nos ensina tudo, né? A Bíblia tem todos os caminhos da vida, né? Tá ali, é só a gente buscar. Então, eu gosto muito de trazer, né? Porque Deus nos ensina, a Bíblia nos ensina, né? Como nos vestir. Nós somos palco de discurso, né? A gente, as pessoas falam assim: mas
Eu recebo muitos comentários, às vezes, quando eu posto alguma coisa sobre vestimenta, mas você, como cristã, está me julgando a minha vestimenta. Veja bem, estou julgando não só eu, todo mundo, você também. Todo mundo julga. Porque isso não é algo religioso, tá? Isso é uma coisa automática, é uma reação automática química do nosso cérebro. Nós julgamos a todo momento, não só pessoas, como coisas. Né? Eu dou sempre um exemplo básico. Quando a gente vai no supermercado e tem lá uma banana amarelinha e tem uma banana que já está marrom, você compra qual? Você não leva a marronzinha para casa. Você leva a amarelinha. Ali você já fez um julgamento de aparência. Tá? Uma coisa simples. Mas o nosso cérebro está condicionado para julgar, fazer esses julgamentos a todo momento. E nós fazemos isso quando conhecemos uma pessoa à primeira vista. Nós a julgamos pela sua aparência. Mas não é algo maldoso. É algo natural que acontece aqui de forma química no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele julga. Posso confiar nessa pessoa ou essa pessoa é perigosa? Ou devo ficar em alerta? Né? É instinto de sobrevivência. Então, nós julgamos pessoas a todo momento. Tá? Então, a nossa imagem, né? Nós damos testemunho com as nossas roupas. Né? Nós damos testemunhos com as nossas roupas. Então, eu falo sempre que tem os dois extremos. Né? Tem o desleixo. Existe muito, né, no nosso meio desleixo. Não às vezes por falta de tempo, porque a mulher está sempre comprometida com a casa dela, que é o primeiro ministério dela. Então, cuida do esposo, cuida do marido. O esposo está bonitinho, roupa passada, as crianças todas lindinhas, arrumadinhas, e a mulher, né, colocou lá uma saia jeans, uma camiseta e vai para a igreja desse jeito. E faz tudo desse jeito. A mesma roupa que ela usa dentro de casa, ela vai para a igreja, ela vai para o supermercado, ela pega as crianças na escola. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a todo momento nós estamos dando testemunho. Né? Nós estamos dando testemunho. E a gente passar um testemunho de que a modéstia cristã é desleixada, nós afastamos as pessoas de Cristo. Por quê? Porque se é uma pessoa, é uma vizinha, é um colega de trabalho, né? É a mãe de um amiguinho da escola. Se é uma pessoa que se veste com apuro, com esmero, o que ela pensa? Eu não quero ser crente dessa igreja, não. Para andar assim, nunca. Não vou ser. Né? Já cria uma barreira. Nós estamos dando testemunho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o desleixo também, que é um outro extremo. Tá? E tomar cuidado com a vaidade excessiva, né? Que é aquela de colocar excesso de valor na nossa imagem. E aí também nos entregar ao nosso coração as tendências do mundo. Tá? E nos vestir, muitas vezes, que a gente tem visto hoje na igreja, infelizmente, está cheio. Eu falo até que é triste, porque quando eu quero algum exemplo do que não usar, é só colocar moda modesta no Google. Quando eu quero um exemplo do que não usar, eu coloco moda modesta e vem lá um monte de exemplos. Né? Então, quando a gente também entrega o nosso coração às tendências do mundo e passamos a seguir várias influências, inclusive influencers de moda modesta, que hoje influenciam sem nenhuma responsabilidade cristã, porque eu entendo que é um trabalho e que a marca paga você para você poder ali divulgar aquela roupa, só que você é crente, você é cristã, e você precisa ter responsabilidade naquilo que você está usando e postando, e incentivando e influenciando as pessoas a comprarem. Né? Eu tenho muitas alunas que usavam roupas justíssimas, né? Que eu até brinco que é mais justa que a justiça divina, por falta de conhecimento, porque ela comprava em lojas de moda modesta. Muitas lojas também de moda evangélica. E ela achava que por ser comprida, por não ter fenda, por não ter decote, que era modesto. Mas ia para a igreja embalada a vácuo, né? E isso, gente, modéstia é se vestir com discrição, honradez. Tá? Se a gente pega, né? Então, se a gente. O simples fato de não ter um decote, não ter uma fenda é modéstia, a gente pode dizer que a Kim Kardashian é a pessoa mais modesta que existe. Porque os vestidos dela de malha são todos gola alta,
manga longa, midi. A maioria dos vestidos da Kim Kardashian, pode pôr aí Kim Kardashian no Google, né? Ela usa muito esses vestidos, embalado a vácuo. Cinturinha, bumbunzão, né? Gente, aquilo não é sensual? E aquilo ali, aquele estilo Kim Kardashian é o que mais a gente vê hoje no look do culto. Né? Dá até tristeza. A gente coloca lá no Instagram, na hashtag look do culto, é o que mais vem, estilo Kim Kardashian. Não tem fenda, não tem decote, mas está embalado a vácuo, que é tão sensual quanto, às vezes pode até ser mais sensual, né? Porque muitos falam por aí que quando mostra sem mostrar é mais sensual ainda. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Eu sempre falo que... E aí essas minhas alunas sempre perguntam, Vivi, mas eu não tinha noção, porque eu estava comprando em lojas de moda evangélica. E eu não tinha esse pensamento, eu só tive esse pensamento depois que eu comecei a te seguir. E aí eu comecei a ter vergonha das roupas que eu usava. Foi aí que eu comecei a entender. Né? Então eu sempre falo, uma forma é, se arrumou, dá uma olhadinha no espelho, dá uma viradinha. O que eu vejo muito, roupa transparente, que a gente consegue ver a calcinha atrás. Né? Às vezes calcinhas bem pequenas. E aí, às vezes, né, é uma organista, tá tocando, quando senta, mostra mais ainda a calcinha. Então, dá uma olhadinha atrás. Um teste que eu faço, às vezes, só de virar, a gente não consegue ver a transparência, mas dá uma agachada. Quando você dá uma agachada, a roupa estica e você consegue ver se está transparente. Né? Tá com um decote? Abaixa, para ver se quando abaixa, o decote não abre. São coisas simples. Né? E quando a gente se arruma e dá essa olhadinha no espelho, né, se pergunte, né, faça essa pergunta para você. O que a minha roupa está dizendo? Quais intenções essas roupas estão passando? Porque as nossas roupas falam, gente. As nossas roupas falam a todo momento. Né? Tanto que pode observar. Você deve ter uma vizinha, uma amiga, uma parente, uma colega de trabalho que até as pessoas chamam de piriguete. Nasceu esse termo piriguete por algum motivo. Tá? E eu tenho certeza que quando você encontra alguém com essa aparência, que na sua cabeça você julga que é piriguete, né? Quando você vê a roupa, a vestida da pessoa, você já vem na sua cabeça esse termo, piriguete. Né? Ao mesmo tempo que quando a gente vê o que? Um homem de terno, o que vem na sua cabeça? Irmão. Ou é crente ou é advogado. É a primeira coisa que a gente vê. Porque a nossa roupa fala muito sobre a gente. Né? Então a gente vê um homem de terno, ou ele é crente ou ele é advogado. A gente vê uma mulher com vestido clarinho, de chapéu, bolsa de palha. O que a gente acha? Tá indo pra praia. Né? Porque as roupas passam mensagens, os acessórios passam mensagem. E aí a gente vê uma irmã com uma saia de couro, com uma fenda alta, uma sandália gladiadora, meia pata, né? Uma blusa, sei lá, mostrando um pouquinho da barriga, ou um decote. Você vai pensar que é uma cristã serva de Deus? Eu duvido. Mas então, quando você se arrumar, né, dê uma olhadinha no espelho e pergunta: as minhas escolhas, esse meu look, essa minha vestimenta, né, traz glória para o reino de Deus? Faça essa pergunta, né, e comece a observar. Estou me vestindo igual ao mundo? A gente tem que tomar cuidado para as tendências fashionistas. A gente começa a seguir muito blogueira, seguir muita blogueira e passa e começa, e daqui a pouco aquilo que a gente achava estranho começa a ficar comum pra gente, começa a ficar bonito. É por isso que a gente tem que ter esse entendimento. E entender que nós somos templo do Espírito Santo e precisamos nos vestir de acordo. Precisamos nos vestir de acordo. E isso, infelizmente, tem acontecido pouco, né, na igreja. A gente precisa entender que nossas vidas devem ser adornadas com comportamento de reverência para com Deus e respeito pela igreja. Né? Então, a gente vê muito looks sensuais na igreja hoje. É muito comum. Tá? É muito comum. E aí, o pensamento
eu estou indo num culto de reverência a Deus. Eu estou me vestindo para reverenciar Deus, né? E a segunda pergunta, eu estou mostrando dignidade e respeito para com a igreja? Porque eu preciso respeitar também os meus irmãos. Eu preciso respeitar aquele local. Quando eu uso uma roupa transparente, uma roupa colada, uma roupa decotada, eu estou respeitando aquele ambiente. Você se apresenta, se você for intimada hoje, receber uma cartinha do juiz para comparecer num fórum por algum motivo, você vai usar uma saia de couro com fenda, uma blusinha mostrando a barriga, uma sandália gladiadora? Você tem mais respeito e reverência para com o juiz terreno do que com o juiz celestial? Tá? O que é mais importante na nossa vida? O que tem mais peso na nossa vida? O que tem mais valor na nossa vida? Então, é só uma questão da gente pensar um pouquinho. Você vai trabalhar mostrando a barriga com roupa colada? Dependendo do emprego, até vai. Eu trabalhei uma época numa multinacional e tinha muito, né? Porque não tinha um dress code específico, tudo bem. Mas dependendo do emprego, tem um dress code que você não pode se vestir de forma sensual, não é? Para se apresentar a um juiz, você não vai se vestir de forma sensual. Geralmente, para se apresentar a um juiz numa audiência, as mulheres colocam um terninho, né? Ou um taillé, uma saia com blazer, tudo tampadinho, até camisa branca, tudo fechadinho. Por quê? Eu respeito o juiz. Tenho reverência ali pelo fórum, né? Mas eu não tenho reverência e nem respeito para com Deus, né? Então, existe aí, né, qual que é a palavra? Existe aí uma inconsistência, né? E uma outra coisa que eu ouço muito, né? Tem muitos comentários quando eu posto aí sobre modéstia, que, mas Deus quer o meu coração. Deus quer o meu coração, né? E aí lá em 1 Reis 8 fala que seja o vosso coração inteiro para o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos. O que isso quer dizer, gente? Que por fora transborda o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus e do Espírito Santo, eu vou andar nos estatutos. E quais são os estatutos? Um deles é se vestir com modéstia. E qual o sinônimo de modéstia? Qual que é o significado de modéstia no dicionário? Discrição e honradez. Lascívia, sensualidade, não é. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente se veste, porque estamos passando testemunho a todo tempo. Já ouvi muitos testemunhos de conversão só por comportamento e por forma de se vestir. Muita irmã que converteu colega de trabalho só pela sua honradez e pela sua modéstia de vestimenta. Sem abrir uma palavra, sem abrir a boca para falar uma palavra, para exortar. Então, o quão importante é a nossa postura como cristão. Se vestir como cristão. Se portar como um cristão. Não é só ir lá na igreja, cantar uns louvores, orar, e é isso. Nós precisamos viver como cristão, nos comportar como cristão, agir como cristão. Nós precisamos encher o nosso coração das coisas do céu e deixar transbordar, né? Deixar transbordar. Teve uma palavra, foi exortada uma palavra aqui na minha congregação umas 2 semanas atrás, exatamente sobre isso, que, né, que nós exalamos aquilo do coração tá cheio. E até o irmão que estava pregando, ele deu um exemplo. Quando a gente tem brotoejas no corpo, por exemplo, quando a gente está com catapora, a gente tem aquele monte de bolinha, dá aquele monte de bolinha. O que significa? A gente teve ali no corpo uma reação de que dentro alguma coisa não tá bacana. Alguma coisa está errada, a gente tem um vírus ali dentro. Então, expeliu para fora. Tá? O corpo está indicando que dentro tem um vírus. E é a mesma forma quando a gente se veste com lascívia. O corpo está mostrando que ali no coração tem um vírus. Tem alguma coisinha ali que não está legal. Que não está 100% em sintonia com o Espírito Santo.
né? Então a gente tem, ai, Vivi, mas eu adoro roupa justa porque mostra minha cintura, mostra meu bumbum e não sei o quê, mas Deus sabe que eu não faço isso para chamar atenção nem de forma sensual. Eu acredito, porque eu já tive muitas alunas que não se vestiu com essa intenção. Só que, né, a gente deixa ali a portinha, né, uma abertura na portinha ali para o inimigo, porque a partir do momento que a gente se veste de uma forma que é sensual, porque por mais que tem muita gente que não aceita que é sensual, e eu acredito que não aceitam, que não enxergam mesmo, porque tem muitas marcas de moda evangélica produzindo roupas que as meninas usam para ir para balada no mundo. De modesta não tem nada. E as marcas estão produzindo, e os donos são irmãos. Então eu acredito que tem uma venda, sim, né? O inimigo está trabalhando e tem uma venda ali, porque estão produzindo e estão consumindo, tá? Só que a partir do momento que você usa aquela peça ali, mesmo sem a intenção de ser sensual, né? E de provocar sentimentos sensuais, né? No próximo, isso vai acontecer de forma involuntária, mesmo que você não queira. Porque você vai andar na rua e vai chamar a atenção do próximo, né? Vai chamar a atenção das outras pessoas. E isso pode ser uma porta de entrada para o inimigo na sua vida, né? Porque um homem pode se interessar justamente porque, né, te viu ali com aquela roupa, enfim, você vai chamar uma atenção desnecessária, né? Nós temos que passar um testemunho e chamar a atenção por outros motivos, né? Com comportamento honrado, com modéstia, com a beleza da modéstia e não com a lascívia. Então a gente precisa ser, né? Nós precisamos ser de sabedoria, precisamos pedir para Deus, né, em nossas orações, que nos dê sabedoria, tá? Porque é aquilo que eu falo, no início da nossa caminhada é comum a gente cometer esses erros. Até porque, quando Deus me chamou, eu não tinha condição de trocar o meu guarda-roupa inteiro. Então, eu continuei usando as roupas que eu tinha até que Deus foi preparando condições e eu fui trocando esse guarda-roupa. E eu me lembro uma coisa que eu fiz, que até foi muito... Eu já tinha aquele tino comercial, e eu falei assim para as minhas amigas da sala, eu falei, gente, é o seguinte, eu virei crente, e agora eu só uso saia, eu tenho um monte de calça. Vamos fazer um bazar? Vocês trazem todas as saias que você tem, eu só quero saia. Não pode ser curta, traz as saias de vocês, eu levo as minhas calças e a gente faz um bazar, a gente troca. Então foi uma forma que eu arrumei, porque eu não tinha dinheiro, a minha família sempre foi muito humilde, minha mãe costureira e meu padrasto pintor, então a gente não tinha dinheiro e eu tive que me virar para conseguir aí algumas roupas. E logo depois a gente foi atendida pela Obra da Piedade, e eu ganhei várias roupinhas lindas das irmãzinhas, fiquei super feliz. Mas isso foi a primeira, né? Foi como eu fiz para poder me vestir de forma modesta, porque assim que Deus me converteu, e foi uma conversão de coração, gente, né? Eu falo que eu sirvo a Deus de coração e não por coação. Então, se a gente serve a Deus de coração, a gente tem esse desejo de agradar, né, ao nosso Pai. A gente tem desejo de agradar ao nosso Pai. A gente não quer ser desobediente e nem causar tristeza, né? Então, eu tinha esse desejo. Então, foi aí que eu tive essa ideia de fazer esse bazar com as amigas para trocar as minhas calças pelas saias e as minhas blusas de alcinha por blusas com manga. E, gente, eu falo aqui trocar calça por saia porque a congregação, o ministério que eu escolhi servir, que Deus me chamou, tem esse uso, costume da saia, tá? Mas tem calça também é modesta, a gente tem, como a gente tem saias modestas e saias não modestas, as calças da mesma forma. Nós temos calças modestas e calças não modestas, e eu sei que muitas cristãs protestantes usam calça, tá? E tá tudo bem. Eu só trouxe esse exemplo aqui porque o ministério que eu faço parte, a gente não tem uso costume de calça, tá bom? Mas o importante é que a roupa seja modesta, e a gente sabe que hoje tem calças que são muito mais modestas, eu falo, né? Antes usar uma calça do que usar uma saia dessa. Misericórdia, né? Porque é isso, não é só, né? Eu não sei de onde veio essa percepção, esse entendimento de que não tem decote, não tem fenda e não tá curto, é modesto. E aí o embalado a vácuo tá tudo certo, tá dentro.
né? Eu não sei de onde veio esse entendimento, essa percepção, né? Mas é isso, eu acho que é isso que eu queria passar a mensagem para vocês, é isso que eu trabalho muito no meu Instagram, porque quando eu me tornei consultora de imagem, eu percebi que tinha essa demanda, existia essa demanda, essa necessidade por um nicho de moda modesta de verdade, que realmente fosse modesta, que a gente pudesse falar ali, abrir o nosso coração e falar sobre a modéstia, e falar sobre os ensinamentos que estão na Bíblia, porque a Bíblia ensina como o cristão deve se vestir, a Bíblia é clara sobre isso. Não adianta a gente pegar um versículo isolado lá da Bíblia e querer usar aquele versículo como Deus só quer o meu coração, que não funciona assim. A Bíblia é um livro, né? E a gente tem que ler o capítulo inteiro, aquela passagem, entender, né, qual foi o sentido daquela mensagem, qual foi o apóstolo, né, qual foi o momento específico e o porquê daquela carta, o porquê daquela passagem. A gente não pode simplesmente pegar um versículo específico e achar que está tudo bem, né? A gente precisa estudar, né, a Bíblia. E porque ela diz tudo ali pra gente. Ela nos ensina a nos vestir, nos comportar, né? Ela nos diz tudo, né, Valéria? É a nossa bússola, né? Ô, Vivi, quando você disse do fórum, eu já precisei ir e recebi uma carta para fazer parte de um júri popular, e aí vem escrito, na intimação vem escrito, como que a gente deve se portar. Se tiver alguém que não saiba, vem escrito lá. Você não pode mini saia, não pode decote, explica direitinho, igual você falou. Às vezes, a gente tem mais cuidado com as coisas terrenas, né, com homens aqui, do que com o próprio Deus. A gente se apresenta diante de Deus, Deus é amor, e aí tudo vale. As pessoas confundem muito isso, né? Outra coisa também, que você falou, eu tenho reparado, não, mas essa roupa foi uma loja cristã, onde só vende roupa para crente, é isso que a gente escuta. E aí você vai olhar e fala, mas está totalmente fora do padrão, né? Do padrão do bom senso também, né? Que muitas das coisas não precisa nem falar, você tem bom senso, você vai... Tem pessoas que não podem dar glória a Deus, não pode levantar a mão porque mostra tudo, não pode ajoelhar, realmente fica muito difícil, né? Aqui nós tivemos duas perguntas. Um comentário foi assim, o problema é que isso não é falado nas igrejas, os pastores não comentam sobre isso. Na verdade, assim, eu acho que isso, eu vou dar minha opinião, depois eu quero discutir. Eu acho que vai muito do pastor. O meu pastor, por exemplo, que na verdade é meu esposo, ele tem essa facilidade, ele fala, agora está dando um estudo sobre as obras da carne, que fala sobre isso, né? E também hoje é uma oportunidade que a gente está tendo, né? De estar ouvindo uma especialista no assunto, falar aqui. Então, essa foi uma das perguntas. O pessoal falando que, às vezes, a dificuldade é essa. A outra pergunta aqui, Vivi, foi o seguinte. Eu, como esposa de pastor, como eu faço para falar com uma pessoa que está se vestindo assim, com embalagem a vácuo? Eu vou dar aqui a minha opinião e depois também eu passo para vocês. Bom, a Luciana não estava se vestindo a vácuo, mas ela estava com dificuldade do transporte, porque a nossa igreja também não tem o costume, o uso e costume da calça. É só saia e vestido. Não quer dizer que todas as saias e todos os vestidos. Foi explicado aqui. O que eu fiz? Eu indiquei a Vivi. Então, fica aí para minha amiga, esposa do pastor, indique a Vivi. Porque ela vai saber falar. E aí, são essas duas perguntas por enquanto. Tá. Bom, em relação à primeira pergunta, por que não se fala muito isso na igreja? Eu vejo que fala-se muito de comportamento cristão e de modéstia. Porém, hoje, tem os pastores, os anciões, os cooperadores, aqueles que ministram a palavra, eles precisam ter um cuidado muito grande na forma, no uso das palavras. Por quê? Existem a questão do preconceito. Muitas igrejas já foram, inclusive, processadas por preconceito, por discriminação. Então, hoje, né, os pregadores, eles têm um cuidado enorme com as palavras. E isso é realmente muito importante.
tá? Até porque não é interesse, não é cristão a gente eles se pronunciarem de uma forma que possa parecer preconceituoso. Mas procurem ouvir a palavra, né, em comunhão com o Espírito Santo, que fala. A igreja fala sobre modéstia, sobre comportamento cristão, sobre honradez, sobre discrição. E isso é tudo, gente, é na vida, né? É na forma de se vestir, né? Então, a igreja fala, não com essas palavras, irmã, cuidado com a roupa curta, porque tem toda essa questão, né, que a gente precisa, nós estamos na terra e precisamos seguir as leis terrenas, né? Então, a igreja não quer ter que lidar, porque já teve muitos casos de processos, de pessoas que processam a igreja querendo dinheiro, porque se sentiu que foi abuso, sentiu que teve abuso moral, sentiu que teve preconceito. Então, tem tudo isso que a igreja precisa lidar, né? Tem tudo isso. E, bom, sobre a segunda pergunta, em relação a como dizer para uma pessoa, né, que ela não está se vestindo, né, de forma lasciva dentro da igreja, sem que às vezes tenha até a pessoa tenha o próprio conhecimento. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também em chegar nessa pessoa e conversar, justamente por essa questão de pode ofender, magoar, a pessoa pode ficar com vergonha e nunca mais retornar à igreja, né? Então, eu acho que é interessante nunca fazer uma observação individual. Mas, por exemplo, como mulher de pastor, que acho que foi essa pergunta, né? Você pode criar um evento para falar sobre modéstia na vestimenta. E aí reunir um sábado, né? Ou um dia que não tem culto. E as irmãs, cada um leva um pratinho de alguma coisa e faz um ajuntamento gostoso. Pega lá a Bíblia, abre em Coríntios, abre em Timóteo e vamos falar sobre modéstia cristã, né? Trazer entendimento, sabedoria com amor. A gente também tem que ter amor para tratar o rebanho, né? Não, então, menos julgamento, apontamento, é com amor, né? Tudo que eu falei aqui de uma forma bem abrangente, que foi realmente o tema da live, mas quando a gente vai tratar isso de forma individual, com uma pessoa que a gente conhece, com uma pessoa que faz parte da nossa congregação, tem que ser com amor. Porque é com amor, né? A gente sabe que Deus fala na Bíblia, é com amor, né? Que a gente resolve tudo, é com amor que a gente trabalha, né? Então, isso é uma forma. Eu agora mesmo, olha só o entendimento, tem uma pastora aqui em Londres, olha só o entendimento dela, a sabedoria, né? Ela percebeu isso na congregação dela, que algumas pessoas se vestiam de forma desleixada, outras de forma sensual. E aí, ela ouviu falar sobre uma tal consultoria de imagem. Foi pesquisar, chegou até mim. E o que ela percebeu? Olha só a sabedoria. Eu vou fazer um curso com a Vivi, porque eu quero aprender tudo para poder fazer eventos na minha congregação, para ensinar as mulheres da minha congregação. Olha só a sabedoria. Então, a gente acabou de fazer curso, nós já acabamos o curso de coloração pessoal, agora acabamos a primeira parte da consultoria de imagem. Ela está aprendendo todas as técnicas, como se vestir com modéstia, como valorizar cada tipo específico de corpo, sobre estilo, sobre cores. E ela estou ajudando ela já a criar os eventos específicos, que ela vai fazer lá na congregação dela. Um desses eventos é esse bazar de troca. Então, elas vão trazer roupas que não são apropriadas, que elas, né, depois desse workshop, depois dessa apresentação, onde elas vão aprender sobre modéstia, elas vão trazer roupas que elas acham que já não fazem parte desse novo ser, né, dessa nova mulher renascida em Cristo. Elas vão trazer roupa para esse bazar e vão trocar por peças mais modestas. Então, elas vão trazer as roupas decotadas, as roupas curtas e vão trocar, né, por calças mais modestas, por saias mais modestas, por blusas mais modestas. Foi uma das ideias que eu dei para ela fazer na congregação, porque ela falou: a minha congregação é muito humilde. Eles não vão ter condições de trocar o guarda-roupa deles. Eu falei para ela: mas não precisa trocar o guarda-roupa, a gente pode fazer, né? E aí até eu estou organizando algumas doações. Ela vai doar umas roupas dela, eu vou doar algumas roupas minhas, porque ela precisa ter essas peças para trocar, essas peças mais modestas para trocar, né? E também estou falando com algumas outras irmãs da minha igreja aqui,
que tem roupas para doar, para eu ceder para ela, para essa pastora fazer esse evento. Tá? Então, a gente precisa ter sabedoria para ensinar o rebanho também, sempre com amor. Porque apontar e julgar não vai ajudar ninguém. É capaz de perder uma alma, né? Né, Valéria? É verdade. A gente tem que tomar realmente muito cuidado, porque é uma alma preciosa para o Senhor, né? Vivi, você falando isso aí, eu sou uma pessoa que faço muito evento com mulheres. Eu chego na congregação, o Senhor me dá, nós estamos com um projeto presencial que chama Mulheres que Frutificam. A cada mês a gente aborda um assunto para a gente poder frutificar em toda a área da nossa vida. O tema é não apenas folhas e flores, nós precisamos produzir frutos. Porque às vezes a árvore está bonita, está frondosa, mas não tem fruto. E a gente precisa realmente. E aí a gente aborda esses assuntos. Eu amei a ideia, uma coisa que eu já faço, só que eu nunca fiz esse bazar de troca. Então, eu já estou pegando essa ideia e vou fazer isso. Ah, mas porque às vezes a gente corda um pouquinho. Então, aquela roupa que estava padrão, né, não é que às vezes uma roupa que nunca foi. Às vezes seria legal, ficava bonitinha, mas às vezes a gente engorda, pode emagrecer, aquilo já não fica mais tão bacana, né? Pode fazer a troca. Eu gostei dessa ideia. Vou aí pensar sobre isso para a gente estar, quem sabe, já pensa nesse ajudando. Bacana, porque não serve mais para mim, engordei, não serve mais para mim, mas vai servir para uma irmã mais magrinha, né? E aí vai. E aí, de repente, uma outra irmã que está um pouquinho acima do que eu, não serve mais para ela, mas serve para mim. E aí a gente faz um bazar. E pode ser um evento maravilhoso, cada uma leva um lanchinho, né? E um encontro gostoso, a gente, né? E a gente faz a troca ali, é fazer compras sem gastar dinheiro. Tem coisa melhor que isso, gente? Não, amei essa ideia, maravilhosa essa ideia. Muito bacana mesmo. Outra coisa, Vivi, que eu tinha até notado aqui antes, às vezes quando a gente fala sobre a moda modesta, a gente, né, se vestir assim, muita gente confunde com cafona, com a pessoa modesta é sem brilho, é uma pessoa sem cor. E aí, o colorido do closet. Então, eu achei o máximo, muito bacana. Sabe, você fazer essa junção, despertar qual é a cor que fica melhor. É um curso muito bacana que você tem também, né, Vivi? Eu acho que isso ajuda muito, já deve ter ajudado muitas mulheres. Já, eu falo assim que eu continuo firme no meu projeto justamente pelas transformações que eu tenho visto nas minhas alunas, né? E o Colorindo e Closet é um curso bem baratinho que eu fiz. É um curso mais acessível que o Closet Cristão, porque ele fala só de cores, né? E onde você descobre a sua paleta, você passa pelo teste de coloração pessoal, descobre a sua paleta de cores e aprende sobre cores. E só isso já transforma o seu guarda-roupa de uma forma que você nem imagina, né? E é o start, o começo, para você pegar gosto e começar a fazer as pazes do seu guarda-roupa ali, né? Combinar cores, fazer misturas de estampas. E eu tenho visto, graças a Deus, eu tenho visto assim, transformações que me emocionam, né? É realmente muito gratificante ver o resultado das meninas e a autoestima também como melhora. E isso é muito bacana, porque a gente nasceu para ser feliz, né? A gente não tem que se vestir feia, a gente não precisa ser feia. Eu falo que a modéstia cristã é linda, tem uma beleza maravilhosa, é elegante. Então a gente precisa... E tudo isso é aprendível, né? A gente pode aprender, porque gente, nada mais é do que técnicas, tá? Todas essas mulheres que vocês olham na rua, nossa, que chique, que elegante, são técnicas. E a parte é que a gente vai colocando técnicas em prática, a gente vai colocando as técnicas em prática todos os dias, e aí acontece que aquilo vira rotina, né? Aquilo vira a nossa vida. E a gente não precisa mais pensar nas técnicas, porque a gente já aprendeu e faz isso de forma natural, né? Mas precisa ser aprendido. A gente precisa conhecer o nosso corpo, aprender qual é o nosso tipo de corpo, conhecer as modelagens, conhecer sobre tecidos, sobre acabamentos, para a gente fazer também escolhas, fazer compra assertiva, comprar peças que durem uma vida inteira, peças que a gente consiga combinar com tudo. Isso é muito importante para a gente economizar, para não ter que ficar comprando roupa toda hora, para a gente não ter aquela coisa de ter o guarda-roupa cheio, aí tem um evento, não tem nada para vestir. Parece que nada
tá bom para aquele evento, né? E aí vai lá e compra mais coisa. Aí usa só para aquele evento, depois não usa mais. Então a gente precisa... Tudo isso por quê? Porque a gente não tem conhecimento de quem somos, de qual é o nosso corpo e das peças que ficam bem no nosso corpo, né? Então, assim, eu tenho visto transformações maravilhosas nas minhas alunas que nem eu acredito. Esses dias eu tampo o rosto, né, das alunas, as que me dão autorização de imagem, eu posto, as que falam, Vivi, eu tenho vergonha e corto o rosto. Eu corto, né, mas para mostrar, porque eu fico orgulhosa, realmente é muito lindo. E esses dias eu mostrei pro meu marido, ele falou, nossa, é você essa daqui? E assim, e foi uma aluna que passou por uma transformação incrível. Ela só usava saia jeans e blusinha. E ela estava com um look maravilhoso. E eu mostrei pro meu marido sem cabeça. Ele falou assim, é você. Porque ela estava com uma roupa parecida, inclusive. Ela tinha feito um look inspiração. E ele falou assim, é você aqui. Eu falei, não sou eu. E é muito gratificante. E para mim, o melhor ainda, assim, que depois eu ganhei outras alunas dessa igreja, da igreja dessas alunas, porque elas passaram a se vestir tão bem, que começaram a perguntar o que tinha acontecido, e aí elas indicaram o meu curso. Então, veio o aluno e falou, eu sou amiga da Pri, eu sou amiga da, né, eu sou amiga da Tati, eu sou amiga de fulana, porque viram a transformação e desejaram aquela transformação para elas. Então, para mim, isso é muito gratificante, porque é o resultado, né, do meu propósito de vida. Olha, impacta mesmo. Eu quero aqui convidar todo mundo para começar a seguir a Vivi. Porque até nos stories dela a gente aprende. Eu amei aquele estilo seu, aquela saia mais levinha que você colocou. Você estava no parque, mais floralzinha. Nossa, eu falei, gente, olha só, um outro estilo. Então você abre isso para a gente, é muito bacana. Então, até mesmo nos stories, com o seu jeito. Outro dia eu achei super interessante o vestido que você falou assim, tinha ido à igreja no domingo, vestido verde. E depois você falou assim, gente, e por que não repetir? E na segunda você repetiu. Então você falou, ser elegante não é nunca repetir uma roupa, ser elegante é você estar bem vestida sempre, ter a sua autoestima elevada, você passa isso pra gente. Então foi muito bacana. Então eu convido a todo mundo, começa a seguir a Vivi. Ainda que você não tenha dinheiro agora para fazer o curso, mas você vai aprendendo nos stories dela, nas enquetes que ela faz. Então, assim, Vivi, eu acho que você nem tem noção. Acho que você não tem noção, assim, de tantas pessoas que você alcança, sabe, que você abençoa. Outra coisa que me chamou a atenção é a questão de você falar assim, gente, eu estou indo para o Brasil, eu vou separar umas roupas para doar, a pessoa que ganhar nem o frete vai pagar. Então, assim, você abençoa muitas vidas, isso é muito bacana. Deus abençoe. Deus abençoe. Realmente, às vezes eu não tenho. Até esses dias eu fiz um post, né? Por que você me segue? Porque justamente, às vezes, a gente não tem. A gente sabe que no dia a dia as pessoas não têm tempo de comentar, de comentar no seu post, de curtir. Aí você fica assim, gente, será que esse conteúdo está agradando? Será que esse conteúdo tá agregando na vida das pessoas? Né? A gente fica nessa dúvida. Então eu pergunto, porque realmente eu não tenho ideia do quanto, né, do quão abrangente o meu trabalho está se tornando, né? Mas eu fico muito feliz quando eu recebo os feedbacks, eu fico muito feliz. E fico muito feliz, estou muito feliz com essa live, Valéria. Deus abençoe o convite, foi muito especial para mim. Espero que tenha agregado aí na vida das nossas queridas seguidoras, participantes. E é isso, gente. Deus abençoe. Valéria, conte comigo para outras lives, outros eventos, projetos, né? Olha, eu vou contar assim, já vai ter muitos comentários aí que tá falando que realmente ainda não teve a oportunidade de fazer o curso com você, mas já foi muito abençoada aí pelos stories. Então, assim, gente, não é o pagamento que eu estou fazendo para Vivi, não sabe, promovendo ela, porque ela não precisa disso. Eu estou falando uma experiência minha. Eu fui ajudada, fui abençoada, eu pude ajudar outras pessoas, outras ovelhinhas lá na congregação, em outros lugares, que eu indico. E hoje eu estou sentindo assim, como um instrumento de Deus, poder trazer a Vivi aqui para ajudar. Eu tenho certeza que muitas vidas
foram abençoadas agora e muitas serão depois, porque essa live vai para o nosso canal no YouTube. Então, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Olha, a Célia está falando aí que você é a melhor professora de estilo. Olha, é uma das pessoas que eu sigo assim, com confiança, porque eu sei que é muito boa mesmo. E vi um outro comentário aqui, foi o seguinte: a gente está acostumado a ver uma pessoa no dia a dia, na igreja, muito bem vestida e tudo. Mas quando chega numa festa, parece que não é a mesma pessoa, você não reconhece. Porque a roupa vem tão diferente daquele padrão, tão escandalosa. Às vezes a pessoa quer ficar tão bonita e acaba se complicando, né? Foi um comentário aqui. Isso acontece mesmo. Às vezes faz uma make muito pesada, vira outra pessoa. Aí, por estar numa festa que não é o ambiente da igreja, já acha que um decote, um tomara que caia, alguma coisa assim, enfim. Mas isso é muito pessoal e eu acho que é isso. A gente tem que realmente, né, não julgar, orar pelo próximo e da forma, né, de uma forma amorosa, tentar passar o que a gente aprendeu. Eu tenho muitas alunas que passam e falam assim, olha, você não precisa falar nada. A professora fala assim, olha, fiz um curso que agregou muito na minha vida e tal, e estou compartilhando. É igual a Valéria faz, olha, estou seguindo uma pessoa que tem me ajudado muito com as dicas, né? Então, a gente sempre acolher com amor e tentar dividir o que a gente tem aprendido com amor, né? Isso acontece mesmo, a gente precisa entender que nós somos um só, né? Dentro e fora da igreja, e a gente tem que se portar da mesma forma, né? Vivi, estou muito feliz, muito grata a Deus pela sua vida, louvo a Deus. Eu quero receber um beijo na Gigi, beijo especial. Brasil, assim, está muito feliz, porque realmente eu sei que uma amiga escreveu que foi um conteúdo gratuito que agregou valor. Eu sempre falo, não é sobre mim, não é sobre a minha convidada, o meu convidado, é sobre Deus, é sobre o Senhor, soberano das nossas vidas. E a gente está aqui procurando melhorar, para apresentar realmente um corpo, né? Apresentar Deus de uma forma diferente, de uma forma que Ele agrade. A gente precisa fazer isso todo dia. Chegar na frente do espelho, sair. E outra coisa que eu quero deixar aqui, Vivi, porque está aqui na minha mente, para ser elegante, não é só sobre roupa. É sobre a postura, né? E você, até isso você ensina, na postura de passar, de ser você e transmitir isso para nós. Às vezes a pessoa está muito bem vestida, ele teima, mas quando você chega perto, o perfume está demais, aí joga por terra tudo aquilo. Então é isso. E a Vivi fala muito sobre isso no dia a dia. Você ser elegante por inteiro. Então, assim, é só agradecer a Deus pela sua presença. Eu que agradeço. Deus abençoe o convite. Foi uma live muito abençoada. E vamos ver aí quando Deus prepara uma próxima oportunidade, né? Sim. Precisando também, pode contar comigo. Nós estamos aqui. Foi um prazer mesmo. Olha, um beijo. Será que alguém bateu um print? Nossa! Pra gente repostar. Vou tirar o comentário. Uma graça que nos ajude e nos orienta. A Paty, minha aluna, uma graça. Ah, que bonitinha. Aí, alguém bate aí um print. Aí, Vivi, um beijo grande. Eu quero pedir para todo mundo aí que está aqui, os seus convidados, para começar a nos seguir, para também nos acompanhar. No mais tardar amanhã, essa live já vai estar lá no nosso canal no YouTube. Se você puder, se inscreva lá e vai ser muito bom. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Gente, um beijo. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. O nosso canal no YouTube é Missionária Valéria Dias. Tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.